Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para a nossa aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula. Conhecer as propriedades físicas e químicas dos compostos moleculares e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E a pergunta da nossa aula. Por que precisamos conhecer as propriedades dos compostos químicos? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas propriedades dos compostos químicos. Então, propriedades são características físicas e químicas existentes dos compostos. Possuem como finalidade diferenciar os materiais. As propriedades são classificadas em químicas e físicas, mas será que elas são iguais? E que tal conhecermos as propriedades físicas e químicas dos compostos moleculares? E aí, aqui a gente tem uma tirinha, um desenho, que vai falar sobre o peso do ar, Então é verdade que o ar tem peso? Veja só, e eles estão comparando aí, a bola de futebol com o equilíbrio da balança. Então a bola cheia e está tudo equilibrado e depois a bola vazia lá e a diferença aí nos pratos da balança. Então aquela pergunta, será que o ar existe ou não existe? Será que a gente pode capturar o ar? Então se você encher um balão, colocar o ar dentro da bola, você está lá capturando o ar e consegue verificar que ele existe sim, pela diferença aí da massa que vai dar na balança. E essa é uma das características, nesse caso, física. Uma maneira da gente poder dividir esses dois conceitos, características físicas e químicas, é pensar que as características físicas são aquelas comuns a toda a matéria. Então, se ela tem massa, tamanho, comprimento, coisas que eu posso mensurar, mas não me ajudam a identificar de qual matéria exatamente eu estou falando. E temos aquelas características químicas que já são características que vão me ajudar na identificação desse material, dessa substância que estamos observando e faz com que ela mude a sua configuração, ou seja, sempre que eu estiver falando de uma característica química, eu vou estar falando de uma transformação que está modificando aquela matéria. Se ela é uma característica física ou uma propriedade física, é uma característica que não altera a constituição da matéria que eu estou estudando. Então, são propriedades físicas que não dependem das transformações, ou seja, não alteram a composição da matéria, são inerentes à matéria, ou seja, são comuns a todas elas, e temos uma lista dessas propriedades físicas. Então, a primeira delas aqui é o ponto de fusão. É definida como a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto de fusão é o valor aonde uma substância, e somente se ela for uma substância, ela vai ter um ponto específico, um valor específico, bem definido. No caso, por exemplo, da água, aqui o ponto de fusão aí da água é 0. Então, passou um pouquinho ali de 0, a água vai estar passando no processo do sólido para o líquido, que é o processo de fusão. Então, se ela é uma substância, ela tem um ponto de fusão definido. Se ela for uma mistura, ela não vai ter um ponto definido. Afinal de contas, eu tenho várias coisas misturadas ali e isso faz com que o ponto de fusão seja diferente. Dependendo da quantidade que eu coloquei de cada ingrediente na minha mistura, o ponto de fusão vai mudar. Temos algumas substâncias, algumas misturas especiais que temos, apesar de ter uma mistura de várias substâncias, de vários componentes, o ponto de fusão acaba sendo específico. Mas são poucas as misturas que têm essa característica. No mais, se ela é uma mistura, ela não vai ter um ponto de fusão definido. Ponto de fusão definido é característica de substância. O próximo aqui, o número 2, é o ponto de ebulição. Trata-se da temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E aqui no exemplo a gente tem a panela fervendo, fazendo o processo de ebulição. No caso da água, substância pura, ela vai ter um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Se é uma mistura, ela vai ter um valor diferente. Então, na mesma ideia do ponto de fusão, o ponto de ebulição também, ele é um número definido quando eu estou falando de uma substância pura. O terceiro aqui é a densidade, que é a quantidade de matéria em determinado volume. E a densidade, ela vem de uma razão, de uma equação matemática. Densidade é igual a massa sobre volume. Ou seja, é a maneira como a massa, aquela quantidade de matéria, se comporta dentro de um volume. E aí temos aquelas brincadeiras, às vezes, falando sobre assim, o que pesa mais? Qual que tem maior massa? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? E aí quando você pergunta para uma criança pequena que não entende o conceito relacionado à massa, a quantidade de matéria, ela vai dar uma resposta diferente. Veja que a pergunta é 1 quilo
né, de chumbo, 1 quilo de pena. O que eles têm de diferente é a densidade. A massa é a mesma. 1 quilo de chumbo vai se comportar aí como um punhadinho, né, na palma da sua mão. Agora 1 quilo de pena vai se comportar, né, como um pacote bem grandão. Então a gente tem uma distribuição diferente da mesma quantidade de massa. Isso representa a densidade. E aqui na imagem a gente tem um copinho, né, e temos a água na forma líquida e o cubinho de gelo ali, a água na forma sólida. A água tem essa característica de ser uma substância onde a sua fase sólida tem uma densidade menor do que a sua fase líquida. Normalmente, quando a gente tem as outras substâncias na fase sólida, ela vai ter uma densidade maior, justamente porque ali os átomos estão mais próximos, né? E a densidade tem a aumentar. A água tem essa característica especial e por isso o gelo vai flutuar, tem menor densidade do que a fase líquida. Agora o 4 aqui é a solubilidade. É a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado solvente. Então a gente tem substâncias que são solúveis, né? Por exemplo, o açúcar na água, né? O açúcar é solúvel na água, e temos combinações que são insolúveis, como o caso da água e do óleo. Além disso, a solubilidade ela é uma característica física, mas ela é influenciada principalmente pela temperatura. Então você pode observar isso em casa. Quando você tem a água, por exemplo, aquecida, é muito mais fácil você dissolver qualquer coisa nessa água aquecida do que você tem a água gelada. Então a temperatura vai influenciar na solubilidade, facilitando ou não. Agora, quando ela não se mistura de jeito nenhum, como a água e o óleo, pode estar aquecida a temperatura que for, que não vai ter a mistura dos dois componentes. O próximo aqui é a condutividade elétrica. É o caráter elétrico dos materiais, classificando-os em condutores, semicondutores ou não condutores. E a imagem está mostrando aqui, né, a lâmpada sendo acesa com os pluguezinhos ali dentro do frasco. Então a gente tem substâncias que são condutoras, né, tem a capacidade aí dos elétrons se moverem e da existência da eletricidade. Temos aquelas que são semicondutores e temos aquelas que não conduzem eletricidade porque os elétrons não têm mobilidade para que isso aconteça. Então é outra propriedade física. A 6 é a viscosidade, resistência de um fluido ao escoamento, ou seja, dele ser mais fluido, né, como a água líquida, ou ele ser mais viscoso, como por exemplo o mel, o óleo, né, que tem uma viscosidade diferente. A viscosidade vai influenciar na capacidade aí de você estar combinando as substâncias para formar misturas, né? Vai ser mais fácil dissolver uma na outra e a viscosidade também está falando sobre isso. O 7 aqui é a dureza. Resistência do material à deformação pela ação da força. E aí a gente tem uma escala aqui, que é a escala de Mohs, e vai mostrar pra gente o que é mais, tem mais dureza e tem menos dureza. Então ele começa aqui com o talco, né, que é o nome de um mineral, sendo esse o mais mole, ou que tem menor dureza, e o último aqui é o diamante, que representa a maior dureza natural. O próximo, número 7 aqui, é a maleabilidade, que permite que o material seja transformado em lâminas. Então a gente tem alguns materiais que eles são maleáveis, ou seja, eles podem ser esticados para formar lâminas. É uma característica que a gente consegue observar bem nos metais. Por exemplo, o ouro, a prata, o cobre, eles podem ser esticados aí formando lâminas bem fininhas. O 8 é a ductibilidade, que é a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Em outras palavras, ductibilidade é a capacidade de você conseguir fazer fios. Então existem algumas substâncias que têm essa capacidade. Os metais entram nessa história e ali no desenho a gente tem, né, um fiozinho de metal. Então fios de cobre, fios de ferro, podemos esticá-lo e fazer fiozinhos aí bem fininhos que não vão se romper. O 9 é o magnetismo, que é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. Então, uma característica bem específica de algumas substâncias, né, alguns elementos que têm capacidade aí de ter atração pelo ímã. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Em um laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulos, cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, um estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de ebulição, massa, volume, combustibilidade e densidade. Dessas propriedades, quais são propriedades físicas? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício diz que o estudante encontrou, né, no laboratório 5 recipientes sem rótulos, cada um contendo substância pura, líquida e incolor. E isso é a realidade do laboratório, né? As nossas substâncias do laboratório normalmente estão lá na fase líquida e são incolores. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com o rótulo aí dos nossos reagentes do laboratório, porque todos visualmente são muito parecidos. E aí o estudante determinou algumas propriedades: ponto de ebulição, massa, volume, combustibilidade e densidade. E a pergunta é: quais dessas 5 propriedades aí são propriedades físicas? Então olha só, ponto de ebulição, propriedade física, a massa, que é a quantidade de matéria, né? O volume e a densidade. A combustibilidade, que era o 4º item, é uma característica, uma propriedade química. Falando em propriedades químicas, então, são aquelas que alteram a constituição da matéria, gerando novas substâncias. Então, as propriedades químicas são a capacidade que as substâncias têm de estarem se transformando em novos compostos. Então, o primeiro deles aqui é a fermentação, que transforma a matéria orgânica e produz energia. Então, fermentação é uma capacidade que acontece com a matéria orgânica, com as substâncias orgânicas, e vai ter a produção, né, de energia. A gente observa a fermentação, ali na imagem está mostrando a fermentação da massa do pão, né? Então a gente vê ali que ela está expandindo, está formando gás e está modificando, né, a aparência, está modificando o cheiro, está modificando o sabor, nesse caso que estamos falando aí da massa do pão. Então a gente observa que é uma característica que ali está ocorrendo uma transformação química, a gente vê essas modificações, então é uma propriedade química. A próxima aqui é a efervescência, capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Então quando eu tenho o meu comprimido efervescente tendo em contato com a água, a gente observa o desprendimento de gás e consegue ver que ali está acontecendo uma reação química e está se formando novos compostos. O terceiro, que é a combustibilidade, é a propriedade de reagir com o oxigênio e liberar energia. Então é fazer o processo aí de combustão. Não são todas as substâncias que têm essa capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia no processo de combustão. Toda vez que eu tenho uma combustibilidade, né, que eu tenho uma queima, eu vou ter a formação de novas substâncias. A fase gasosa, né, a gente vê a fumaça saindo aí da combustão, é um exemplo, né? A modificação do aroma, as cinzas que vão ser produzidas no final, são características que ali ocorreu uma transformação química. O 4 é a explosividade, né, o ser explosivo. Capacidade de expandir e liberar ondas de pressão, acompanhada de gases e calor em um curto espaço de tempo. Então são duas características que estão relacionadas, né? A combustibilidade e a explosão, né? 5 é corrosivo, capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química, e ali a gente tem a imagem que representa aí o fato de ser corrosivo, e a gente observa essa figurinha nos frascos quando as substâncias em questão ali são corrosivas, como por exemplo os ácidos, né, que reagem aí com determinados materiais e a gente vê a corrosão, né, vê que o outro material está se desfazendo na presença do ácido, quando ele é um ácido forte ou de uma base forte também. O 6 é oxidante, capacidade de retirar elétrons de uma substância. E aí a gente tem o símbolo aqui, né, de oxidante. Então a gente tem alguns materiais que são oxidantes. A gente observa, por exemplo, uma reação de oxidação quando a gente tem uma fruta, como uma maçã, descascada. A gente vai ver que ela vai preteando ali, vai mudando de cor, sofrendo o processo de oxidação. Naquele caso não é uma oxidação violenta, como acontece em outras substâncias, mas é a mesma ideia. A gente observa aí a modificação ali da aparência, da cor, do aroma daquela maçã que está oxidada, e aí a gente vê que é uma propriedade química, uma transformação química que está acontecendo. O 7 vai falar sobre a polaridade. Refere-se à separação das cargas elétricas, fazendo com que moléculas ou grupos funcionais formem dipolos elétricos, dependendo da eletronegatividade das espécies químicas. Aí aqui a gente tem uma amostra, uma representação aqui, falando do íon sódio. E a polaridade, ela é uma organização
dos elétrons. Então, algumas substâncias elas formam polos, ou seja, os elétrons ficam distribuídos em regiões específicas, e outras são apolares, não tem essa formação. A polaridade também está relacionada, muitas vezes, com a capacidade, né, da solubilidade de uma substância na outra. Por exemplo, o óleo e a água têm polaridades distintas, né, e por isso eles não se dissolvem. Essa é a organização dos elétrons. Vamos fazer a atividade 2 agora? Analise algumas propriedades do cloreto de sódio, que é o NaCl, o nosso sal de cozinha, e classifique-as em propriedades físicas ou químicas. Então, a gente tem uma sequência aqui, né? Branco, ponto de fusão a 800,4 graus Celsius, ponto de ebulição 1413, solubilidade, em água origina solução neutra, no estado sólido reage com ácido sulfúrico concentrado, produzindo gás clorídrico. E eu quero que você classifique essas características aqui, quais são propriedades físicas e quais são propriedades químicas. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então, olha só. O branco, que é a cor, né, do nosso sal de cozinha, característica física. Ponto de fusão, característica, propriedade física. Ponto de ebulição, propriedade física também.
a solubilidade de 357 gramas a 25 graus Celsius, né, de ser dissolvido, aqui nesse caso a solubilidade na água, propriedade física. Em água origina solução neutra, então está falando que origina uma solução, propriedade química. No estado sólido age com ácido sulfúrico produzindo gás clorídrico, está falando ali de reação, então que reage e produz uma nova substância, a gente está falando de uma propriedade química. Agora a gente tem uma atividade mão na massa, olha só. Você foi desafiado a desenvolver um material a partir de uma fonte renovável, como por exemplo cana-de-açúcar, mandioca, milho ou outra, que tenha propriedades físicas e químicas semelhantes de um plástico, porém que seja biodegradável. Quais propriedades você vai selecionar? Então, quais propriedades físicas e químicas precisa ter essa fonte renovável aí para que ela tenha essa capacidade de ser semelhante a um plástico, porém biodegradável, ou seja, que a natureza consiga degradar aí de maneira mais rápida. E aí, a outra ideia da mão na massa é construir um mapa conceitual, né, sobre esse material que você desenvolveu. Para fazer esse mapa conceitual, você pode estar utilizando um criador de mapas conceituais online, como por exemplo o Canva, que está aqui no link. E uma curiosidade aqui sobre a química. Então, no QR Code você tem acesso a uma reportagem completa que vai falar o seguinte, ó. Pesquisa curitibana desenvolve plástico biodegradável, mais barato e resistente com bagaço de cana. E aí você pode ler toda a reportagem aqui, né, dessa pesquisa curitibana sobre plásticos biodegradáveis. O que estudamos nessa aula? Conhecemos as propriedades físicas e químicas dos compostos moleculares e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.